Opa, e aí pessoal, tudo bem? Está aqui para vocês a evolução do jogo. A primeira de todas foi uma decisão orçamentária de simplificar a movimentação do Soldier. Vocês lembram do último vídeo que ele tinha uma movimentação bem bacana ali? Ele tinha uma instância idle que ele ficava se mexendo ali enquanto parado. Tinha também uma movimentação bem detalhada quando ele se movia de um lado para o outro. Eu tive que cortar, tá? Porque só aquelas animações ali já estavam me ocupando 44 tiles do CHR-ROM. E qual que é o problema disso? Lembre-se que a gente está trabalhando com a versão mais simples do cartucho, né, que é sem nenhum mapper. Então a gente tem 8K de CHR-ROM, isso dá 512 tiles disponíveis. E não é só isso, tá? Tem que pensar também em termos de pattern table. Pattern table nada mais é que as uma das metades da CHR-ROM. Explicando melhor aqui, eu vou pegar a ROM do Super Mario Bros. Caso, o que que aconteceu? A Nintendo, ela dividiu então a CHR-ROM em duas metades, né? Ou seja, duas pattern tables. Na primeira, ela colocou os tiles que são de sprites, né? Aqui tem o Mario, tem os inimigos, tem a princesa, né? Tem vários tiles que são usados como sprite. E aqui embaixo, né, que seria a última, a segunda pattern table, ela colocou os cenários. eh, e as letras e os números também. Isso aqui só é usado para background. Então a gente também tem que se preocupar com isso. Ou seja, de 44 tiles, a gente estava usando para ocupar um espaço que a gente tem só de 256 disponíveis. Né? Então, o orçamento estava muito caro, tive que diminuir, tá? Com essa economia, a gente foi de 44 para 8. Então, vou mostrar para vocês aqui como é que ficou. Foi desse jeito aqui, ó. Basicamente, ele só tem uma animaçãozinha ali nas pernas, tá? Foi uma decisão drástica, mas teve que ser tomada. Bom, pessoal, então, seguindo aqui nas novidades, eu adicionei um ataque também, tá? Um ataque de espada. Uma animação bem simples, tá? Baseado no que acontece no Vampire Survivor. Basicamente é isso aqui, ó. Ele fica aparecendo aqui um slash, né, com a espada a cada segundo, tá? Então, quando um inimigo tiver contato aqui com esse slashzinho aqui, tiver dentro dessa área, vai tomar dano, tá? Então, foi alterado aqui no código basicamente, foi no turning.h, onde teve aqui as constantes da espada aqui, até porque a gente vai poder mais tarde pegar alguns power-ups que vão acabar afetando, então esse aqui é inicial. E para facilitar também quando a gente precisa tunar, porque a gente pode ver mais tarde que, por exemplo, a espada está muito fraca, então tem que, de repente, o cooldown inicial aqui, ao invés de ser de 60 frames ou um segundo, tem que ser de 40, né? E por aí vai. Então, essa aqui foi a primeira parte que foi alterada. E Weapon Sword, basicamente ele só criou aqui esse arquivo de cabeçalho aqui, que vai ser a declaração da renderização da espada, né? Do frame da espada. E aqui em Weapon Sword.c tem a lógica da espada, né? Da animação dela por enquanto só. Ainda vai fazer os ataques que funcionar, então, por enquanto está cuidando mais ali da animação. Então agora o próximo passo vai ser adicionar um inimigo, né? E quando ele tiver contato ali com o frame da espada, ele vai desaparecer, né? Simulando ali que ele tomou um dano. Bom, resolvi então adicionar agora o inimigo, tá? Um morceguinho que vai surgindo de fora da tela, vai perseguir o jogador. Aí aqui no turning.h tem as constantes aqui que definem os parâmetros dele, né, de cidade,
tamanho e tal. Então vamos ver como é que ficou. Bem, a cada segundo vai surgir um morceguinho. Ó, que bonito, morceguinho. Ó, funcionando. A colisão do morcego com o player ainda não funciona, tá? Por enquanto, só os morcegos que morrem. Pessoal, olha só, começou a dar pau, ó. Quer dizer, dar pau não, ficou lento, né? A gente já tem o nosso primeiro problema de desempenho aqui. Diminui a quantidade de inimigos na tela, dá uma melhorada. Então, é bom dar uma revisada nisso aí. Só deu pra ver que o problema sem usar assembly, tá? E C primeiro. Então agora, quando eu chegava no terceiro, sempre ele já ficava lento, né? E aqui, ó. 2, 3, legal. 4, 5, 6, 7. E deu pra resolver, ó. Ficou bom. Aí começou a comer sprite, por causa daquele limite de 8 sprites por scanline, né? Isso aqui, comportamento normal. Agora ele ficou um pouquinho mais lento quando aparece a espada, ó. Então, é mais um trabalho de polimento, tá? Se o jogo ficar como eu tô querendo fazer, assim, com vários inimigos, porque quanto máximo que ele tá suportando são 12. Talvez não dê pra fazer em assembly, ou melhor, não dê pra fazer em C. Talvez a gente vai ter que apelar pro assembly aqui nessa gestão de sprites, tá? Mas basicamente, assim, explicando bem rápido o que foi feito, tá? Basicamente foi dar uma simplificada nos dados ali que a engine aqui dos sprites estava carregando. E também tinha um outro problema, estava ocupando muito ciclo na NMI, que por VBlank ele estava limpando todos os 64 slots da NMI. Isso acabou ficando meio caro. Então agora a rotina de limpeza ela só limpa os slots que realmente precisa, né? Então isso já deu uma diminuída ali na quantidade de ciclos necessários para fazer toda essa rotina da NMI. Mas pessoal, então por enquanto é isso, tá? Próximo vídeo aí talvez eu adicione mais inimigos ou já passe a fazer um sistema de subir de nível. Eu vou ver aqui direitinho os próximos passos aí. Aí eu gravo. Beleza, pessoal? Valeu, até a próxima.